Bom, boa tarde. Vamos começar então. A ideia hoje é ouvir vocês. Se tem alguma dúvida com relação ao que foi apresentado na semana passada. E aí, então, eu quero ouvi-los, né? Se vocês já viram a lista, se tá tranquilo, né? Então, hoje é mais um plantão de dúvidas mesmo para conversar com vocês. Eu não preparei nada, tá? Na verdade, estou aqui para esclarecer alguma dúvida caso vocês tenham. Se não tiver, a gente já libera vocês aí para fazer os exercícios. Tem alguma questão? Alguma dúvida? Professor, boa tarde. Boa tarde. Na questão 1, eu fiquei um pouco confuso aqui. Será que a gente podia, pelo menos, definir as restrições aqui junto, só para ver se está certinho? Deixa eu tentar achá-la aqui. E a função objetivo? Beleza. Então, na hora de traçar o gráfico também, eu achei confuso demais. Eu tô achando até o método simplex mais trabalhoso, mas mais fácil. Tá, Henrique, qual que é a sua dúvida aí? Aquela é a mistura aí de... Ah, para fazer ração, né? Isso. Tá. Bom, quais são as variáveis de decisão aí? Seria X1, X2, né? Milho Então, para X1, X2 soja. certo. Bom, qual que é a primeira restrição que a gente pode enxergar aí? Porque X1 mais X2 é maior ou igual a 800 quilos. Isso, essa é uma restrição, tá? Mas tem que ser um mínimo de ração formulada, né? Então, essa está certa. X1 mais X2 é maior ou igual a 800. Tá. Alguém mais tem alguma ideia aí de outras restrições? 0,09x1 mais 0,6x2 é maior ou igual a 0,3 vezes x1 mais x2. Concorda, Henrique? Essa daí eu comecei a ficar confuso. Eu Concorda coloquei com... só é maior ou igual a 0,3. Eu não coloquei, eu não multipliquei por mais nada. Então, mas é 0,3 de quem? 0,3 da mistura, né? E quem que é a mistura? Quem que é a ração? É a Entendi. soma de x1 mais x2. Então, o que a Juliana falou faz sentido, né? Faz sim. Tá? Aí vai ser a mesma coisa para fibra, né, Juliana? Isso, eu tenho anotado aqui, se você quiser eu posso falar. Mas acho que É agora 0, agora ficou tá, fácil, né? 0,02x1, né? isso, 0,2x1 mais 0,06x2 menor ou igual a 0,05 multiplicado por x1 mais x2. Isso. A função objetivo aí vai ser o quê? O objetivo nosso vai ser minimizar esse custo, né? Isso. Fazer igual a... 0,3x1 mais 0,9x2. Só que você vai minimizar em vez de maximizar, tá? Aí vocês fazem uma curva de nível, pelo menos uma curva de nível, né? E acham aí a região viável, aquele papo todo lá. E vocês vão achar aí, então, qual que é o custo mínimo para essa ração. Professor, mas na hora Oi? por exemplo, aqui na hora de eu traçar essas curvas, né? Eu começo ali com x1 mais x2 é maior ou igual a 800. Aí eu igualo uma das variáveis a zero e vou traçando. Essa parte dos pontos que eu fiquei meio perdido. Na verdade, o que acontece? Você tem a equação aí, você tem a restrição, né? x1 mais x2 maior ou igual a 800, é isso, né? Isso. O primeiro passo para você delimitar a região viável é igualar isso, transformar isso numa equação, né? Então vai ficar x1 mais x2 igual a 800, né? Isso. E aí você tem a equação. Para você obter a reta, você tem que fazer o quê? Achar dois pontos, né?
Isso, Você pode isso. muito bem atribuir, por exemplo, você pode muito bem atribuir, por exemplo, eu coloquei lá, por exemplo, x1 igual a zero, x2 é 800, né? Então, eu tenho um ponto. Mas se x1, por exemplo, for 400, o x2 vai ser 400 também, é outro ponto. Se o x2 for zero, x1 vai ser 800. Você tem várias formas de achar esses pontos, tá? É importante você achá-los. Agora, você precisa de dois, né? Com esses dois pontos, você traça a reta, né? O que eu faço, o que eu fiz com vocês na quarta-feira passada foi sempre zerar um, mas não necessariamente preciso zerar um. Eu posso colocar, por exemplo, valor aleatório, 200, por exemplo. Se x1 for 200, quanto vale x2? 600. Já tenho o ponto 200, 600 é um ponto. O ponto 0,800 é outro. Com dois pontos eu traço a reta. Concorda? Sim, concordo. Eu não sei Então, porquê, mas aqui na função objetivo, passou alguma coisa na minha cabeça aqui de multiplicar ela por 800, mas eu acho que não faz muito sentido, né? não. Aí o custo é por quilo, né? Eu tava pensando em multiplicar tudo por 800 aqui, mas não sei porquê não. Não, 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 não. Porque aí já Aí dava na como se questão, fosse o mínimo diário, sabe? não. É, E pegar do você custo não também sabe. e multiplicar. Porque, por exemplo, você pode fazer o quê? Você pode misturar 100 quilos de milho com 700 quilos de. Eu não lembro o que era outro, soja, né? Não sei o que era outro. Mas pode ser 100 e 700. Então, o custo não é multiplicado por 800, né? Então, vai ser, por exemplo, 0,3 vezes 700, mais 0,9 vezes 100, sei lá. Não sei o que vocês vão obter aí, né, como resposta. Mas esse 800 é uma restrição. Mas não necessariamente o custo vai ser 0,3 vezes 800, né? Porque seria 0,3 vezes 800 se fosse só milho, né? Mas como é uma Entendi. mistura, né? Então você tem que tratar isso aí como uma restrição mesmo, né? Obrigado. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Professor, Oi. a minha primeira restrição é x1 mais x2 maior ou igual a 800. Certo. Na hora de eu colocar essa reta no gráfico, independente se eu estiver maximizando ou minimizando, o resultado tem que ser acima da reta? Não. É... tá. Maximando mixando. Não. O que vai te. Isso independe. O que vai te definir se é para cima ou para baixo é o maior ou igual. Como é maior, né? Certo. Como é maior é para cima, né? Aham. Agora, a região que ele delimita é para cima dessa reta, porque você tem que ser no mínimo 800, né? Então, você tem a reta lá, a região viável vai ser para cima dessa reta. Né? Se fosse menor, seria para baixo. Mas é para cima, sim. Independente de ser mínimo ou máximo, tá? Você está minimizando ou maximizando. Né? Acho que era essa a sua dúvida, Tá. né, Jean? Sim, sim. Obrigado. Isso mesmo, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Fizeram os Eu tô com um exemplos? pouco de dificuldade nas duas últimas, Alexandre, mas é porque eu ainda não terminei de assistir sua aula. Então não tem nem Tá. como muito te perguntar. Certo, certo. Pessoal, a vantagem que vocês têm aí, né, é que tá lá no YouTube, então dá para ver e rever, né? E, e aí qualquer coisa também dá para colocar no fórum ali, né? Mas com questão de anunciados, essas questões, né? Mas como acho que foi o Henrique que falou, né? Embora seja mais trabalhoso, o Simplex também não tem erro, não. É bem. E vocês têm a vantagem de não precisar decorar a fórmula, né? Então, na verdade, a fórmula está na mão lá, é só usá-la, aquelas regrinhas que tem lá do Simplex. Então, como a prova não vai ser presencial, então não precisa decorar nada, né? Então,
É só saber usar mesmo, tá? Beleza. Na sexta-feira você também vai tirar a dúvida, Alexandre, ou não? Não, eu acredito, viu, Juliana, que provavelmente, não sei como é que vocês estão de tempo aí, mas provavelmente muita gente vai entregar essa lista antes de sexta, eu acho. Pelo que eu conheço de vocês já, muita gente deve terminar antes, né? Porque Não, são poucos. beleza. É só porque pra mim tá faltando só essas duas últimas pra eu terminar. Só que como eu ainda não terminei de ver sua aula, não tem nem como te perguntar nada. Aí, em caso tiver dúvida, eu posto no fórum. Põe no fórum lá, que às vezes pode ser que outra pessoa tenha a mesma dúvida, né? E aí a gente já esclarece. Mas acredito que você, assistindo a aula e fazendo junto o exercício, você vai ver que é bem mecânico, tá? É bem receitinha de bolo mesmo. É aplicar a fórmula e fazer lá, usar o bom senso, né? Não tem erro, não, Beleza. tá? O que eu comentei, né? Acho que eu comentei na sexta-feira passada e comento hoje de novo também, né? Quem tiver facilidade, né? Ganha bastante tempo se colocar as fórmulas no Excel, né? Então, caso vocês optem, né, por fazer o método simplex no Excel, só lembre de anexar, né? Anexar a planilha. Então, porque como os cálculos são muito repetidos, né, as várias iterações, então ganha bastante tempo se fizer no Excel, né? Mas se quiser fazer à mão também não tem problema não, tá? Mas a gente manda Professor, como se fosse salvo em foto ou te manda o arquivo do próprio Excel? Eu acredito que seja mais fácil mandar no Excel, né? Mandar a própria planilha. Pode mandar a própria planilha. Até porque se tiver algum erro é até mais fácil de identificar, né? Mas fica a critério de vocês, tá? Fazer à mão, fazer na planilha, tirar foto da planilha, fica a critério de vocês. Para mim não faz diferença, não. professor, o primeiro exercício que eu fiz à mão, só que eu não terminei ele ainda, né? Finalizar ele, eu tava pensando em deixar só uma tabela e eu ia apagando e reescrevendo em cima da tabela, entendeu? Para não ter que ficar fazendo tabela toda hora. Tem problema ou você acha que depois para corrigir vai ficar meio confuso? Você fala a tabela do Simplex, tá falando? É isso. Não, do Simplex eu Não tem que ficar prefiro. fazendo umas 3, 4 tabelas, sabe? Não, do Simplex, Henrique, eu vou ter que ter todas as iterações para poder corrigir. Você não pode colocar só a última, não, entendeu? Ah, não, beleza. Eu tenho que ver o passo a passo, porque na verdade o que acontece? Às vezes vocês erram na primeira para a segunda interação. O que acontece? Se você colocar só a última, se tiver certo, beleza. Agora, se tiver errado, é zero, né? Porque, como eu não sei onde que você errou, então você vai correr um risco muito grande de você colocar um último quadro simplex lá errado. Aí eu não vou considerar nada do seu raciocínio, eu vou dar zero porque está errado, né? Agora, se você colocar o passo a passo, falar, pô, ele errou lá na. Vamos supor que são 4 iterações, você errou na terceira, você garantiu pelo menos 3/4 da questão. Agora, se você colocar só a última e errou, é zero. Então, acho que não vale a pena correr esse risco, não. Tá? Tranquilo, obrigado. Melhor garantir Olha, os 3. Melhor garantir 3/4 que ficar com zero, né? sempre. Ô, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Lá nos exercícios que você deu pra gente de exemplo na sala, você falou do lucro, né? Do lucro máximo. Aí o Z a gente encontrava o lucro. Nesse você já tá pedindo o custo mínimo. Aí qual que é a diferença desses dois? Tipo, não tem diferença? Eu só vou aplicar o valor? Como é que eu vou achar? Como é que eu sei que aquele ponto é mínimo ou ele é máximo? O que me indicaria isso? Então, por isso que nesse exercício eu pedi, acho que quase todos é bom vocês fazerem o método, quando fazerem o método gráfico, é bom fazer a curva de nível, né? Porque a curva de nível, quando você faz duas curvas, vamos supor, Matheus, que você coloque lá a primeira curva de nível com o Z igual a 100, tá? Vamos falar em custo agora, né? Exercício 1, por exemplo, o custo é... O Z pode ser custo, o Z pode ser lucro, o Z pode ser quantidade de efluentes. Quem chama o Z de... o Z é a função objetiva, o nosso objetivo. Como nesse caso o objetivo é minimizar o custo, então o Z vai ser o custo.
qual que é a dica, né? Então, você fez lá, identificou a região viável. Faz uma curva de nível. Então, você fez a primeira curva de nível, por exemplo, Z igual a 100. E aí você faz uma segunda curva de nível, Z igual a 150. Aí você vai ver se o custo está diminuindo ou aumentando, em qual sentido está tendo um aumento ou diminuição. Você está querendo maximizar o lucro. Então, se o Z está crescendo nesse sentido, você vai indo com a reta até a região viável cruzar um ponto só, né? Porque você quer maximizar o lucro. Agora, se você quer minimizar o custo, você tem que identificar o quê? Para onde está diminuindo o custo. Então, vamos supor que o custo diminui nesse sentido. Então, você vai pegando retas paralelas, descendo, até achar o custo mínimo, né? Não sei se deu para entender. Tem que ver para onde está crescendo o lucro, onde está diminuindo, ou está diminuindo o custo. Deu para Então, entender, sim. É, Eu tava analisando, mas no sentido de, tipo assim, por exemplo, na questão 2, a ração A custa 40 e a B custa 20. Aí eu olhei mais no gráfico, assim, pelo polígono e vi aonde tem mais do X2 e menos do X1. Faz sentido essa análise? faz, aí tem que ver as outras restrições, né? Pode ser que, por exemplo, eu não sei agora, até posso olhar aqui o que você está falando aqui, mas é que às vezes, vamos supor, aquela que você olhou, que você viu que tem um custo mínimo ou um lucro máximo, né? Só que pode ser que aconteça o quê? Pode ser que ela não satisfaça os requisitos nutricionais daquele alimento, né? Então, embora você tenha visto lá que, como uma custa 20 e outra 40, eu vou misturar mais a de 20, né? Acho que você pensou assim? Foi, mas assim, no final eu verifico as restrições também, para ver se elas dão Sim, certo. exatamente. Porque o que acontece? Às vezes pode ser que a de 20 tenha 1% de fibras e a de 40 tenha 20%. E você tem que ter um mínimo de fibras naquele seu composto alimentar. Então, realmente é um conjunto de todas as restrições, tem que respeitar todas as restrições. Então, é um indicativo que você viu, né? A tendência é que tenha menos a de 20, porque ela é mais barata, né? Mas é uma tendência, não é uma certeza, tá? Você pode começar por aí, mas é um conjunto de restrições, né, que tem que satisfazer. Entendi. Aí na curva de nível, eu faço duas, né, curvas de nível para eu poder ver que elas são paralelas e vou passando a régua no sentido dela, subindo, andando no paralelo para achar esse ponto. Aí que tá, Matheus. Se você vai subir ou descer, depende Vai. da sua função, depende do seu objetivo. Depende se eu quero lucro ou se eu quero o custo mínimo, né? Ou o que É, pedir se, no exercício. se você quer um lucro máximo, ou se você quer um custo. Vamos supor que a gente tem um custo máximo, não sei, pode ter um problema Uhum. desse. Então, você quer o máximo. E a curva de nível tá aumentando nesse sentido, então você vai subir. Agora, se você quer o mínimo e está indo para baixo, você vai descer. Então depende aí como é que está crescendo, subindo ou descendo, né? Então depende muito do objetivo que você tem, né? Entendi. Aí, por exemplo, se a curva é decrescente, aí nesse caso eu vou no sentido, vou descendo com ela então, para Vai achar. descer, exatamente, vai descendo com ela. Se está diminuindo nesse sentido, você vai até atingir um vértice lá embaixo, né? Que atinja todos os seus objetivos, né? Na região viável. Né? Ah, não, beleza, obrigado. Nada. Alexandre, Oi. quando eu tenho três restrições, eu tenho três retas. A minha região viável, ela precisa ficar delimitada entre essas três retas ou não? Eu estou supondo, já você está falando que tem, por exemplo, uma reta aqui que é para cima, né? Aí você tem uma restrição aqui que é para baixo. Depois você tem outra Isso, aqui, né? Não, então, no isso, caso, minha área. se for para baixo aqui e aqui para cima, a minha região viável é essa, né? É isso que você falou, né? Isso. Essa aqui é a Isso, minha região viável. certo. E se tem como eu ter uma região viável que não fica delimitada entre essas três retas? Ou tem que estar Tem. delimitado pelas três? Não, você pode ter uma situação, por exemplo, que você tem
um maior igual aqui, né, para cima, né, da reta. Você tem aqui para a esquerda, tá? E aqui para a direita. Você pode ter um cone que abre, que eu quero, vai para o infinito. Você pode ter. Ela pode estar delimitada só embaixo e pelas laterais. Mas ela pode estar abrindo de tal forma que não seja delimitada em cima. Não sei se ficou claro para vocês. Ficou. Entendeu? E Tá? a outra dúvida é se eu posso ter duas regiões viáveis em um gráfico só. Não, aí não. Duas regiões viáveis? Não. Porque sempre vai estar delimitado pelas restrições, né? Então, por exemplo, abriu esse cone, ou senão você fechou aqui. Você fechou mesmo um polígono, né? Ou ele é aberto. Então, você tem essas duas situações, tá, Jean? Você pode estar ele aberto, que vai lá para o infinito, delimitado pelas laterais, né, embaixo. Ou você tem, por exemplo, um triângulo que eu fechei aqui com 3 retas. Então, eu não consigo ver, porque essa restrição aqui vai estar fechando aqui e fechando aqui. Não tem como você fechar aqui e depois embaixo ter outro triângulo. É um ou outro. Entendeu? Então, a sua região viável vai ser uma região só. Não tem duas regiões viáveis no mesmo problema. Entendi. Tá? Obrigado. Mais alguma questão, pessoal? Esse trabalho ele vale 25 pontos? Pois é, né? Muito ponto, mas agora que eu já falei, não posso voltar atrás. Mas é isso mesmo. Não, é sucesso, pode deixar. Só tô perguntando em relação. É porque tinha mais 10 pontos lá. Aqueles 10 pontos são do que, Alexandre? Não, semana que não acabou ainda não, tá? Semana que vem tem mais. Não Nós estamos acredito, meu Deus. nós estamos na semana 7, né? Nós estamos na semana 7. Semana que vem tem mais um pouco, tem mais um negocinho ainda. Tem mais um pouquinho. Ah, não, então tá. Aí semana que vem tem aula normal, então, os outros 2 dias, quarta e sexta. Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou dar aula na quarta, eu vou colocar o material na segunda ou terça, eu dou aula na quarta, já lanço para vocês o trabalho na quarta, mas é muito simples esse trabalho, é dez pontos de graça, tá? Já são 25 essa semana, mais 10 de graça semana que vem. E, e aí na quarta-feira eu já deixo para vocês ali, vocês entregam até sábado, até sexta ou sábado. Aí sábado a gente fecha. Tá? Beleza. Porque realmente é o que acontece, é a continuação da programação linear, tá? E também é muito simples, igual a gente está vendo essa semana passada, é muito tranquilo de fazer, não tem erro, né? E aí, só a aula de quarta já é suficiente para vocês fazerem isso se vocês tiverem tempo, para fazer na quarta-feira mesmo, já entrega na quarta-feira mesmo, porque é muito fácil de fazer, muito tranquilo. Né? Beleza, obrigado. Mais alguma questão? Então acho que tá bom, né? Se alguém quiser me perguntar, fale agora. O cálice para sempre. Então, pessoal, a dica é essa, tá? Recorram aí ao material do PowerPoint, recorram ao material do YouTube. E se tiver uma dúvida muito grande com relação ao enunciado, podem colocar no fórum lá que eu tento responder, né? Se for questão de enunciado, alguma coisa assim, tá? Mas é bem tranquila mesmo essa parte. Então, aí, quem está pendurado aí dá para fazer esses 35 pontos, pelo menos uns 30 tranquilamente, tá? Mais alguma questão? Podemos encerrar? Acho que pode encerrar já. Então tá bom, bom trabalho para todos aí. E a gente se vê aí em breve. Então, até mais. Até, boa tarde. Tarde. Tchau, tchau, Alexandre. Até mais. Até.